Pois é, nós estamos de volta com o Boletim do Esporte, agora com o segundo bloco. Aqui com o Fernando, a gente falava sobre futebol brasileiro também, entramos nessa do treino de treinadores, de dirigentes, né? Figura folclórica já do Eurico Miranda, né? Mas lembrando que o Marco Polo Del Nero, atual presidente da CBF, ele não sai do país, nem foge do Iguaçu para atravessar aquela ponte da amizade para o Paraguai com medo de ser preso. Entendeu? Essa é a verdade, né? Que você coloca um bando uma série de justificativas, mas a gente sabe que ele não quer sair, né? Porque no dia da confusão lá na Suíça, eles estavam no hotel para votar no Joseph Blatter. Ele conseguiu um voo desesperadamente lá para Munique, de Munique pegou então um voo para o Brasil e nunca mais saiu do país. Bom, e o Josué Teixeira voltou para o Macaé, rapaz. O técnico que conseguiu levar o Macaé para a Série C e tal, aquela Série B, da Série C para a Série B e tal, fez um bom trabalho. Agora chamaram de volta, Josué Teixeira volta à diretoria, volta à direção da equipe do Macaé. Né? O Macaé que é presidido pelo Mirinho, né? Que é o presidente da Câmara Municipal lá de Macaé. Eu ando conversando aqui com o Magno Prisco, o Maguinho, e a gente falando sobre a campanha do Campos Atlético Associação na Série C do campeonato estadual, e que tem tudo para subir, evidentemente, para a Série B no ano que vem. O Maguinho reconhecia o trabalho que está sendo feito e tudo mais, mas ele deixou entender que ele é contra assim, um número maior de clubes disputando na mesma série aqui, como por exemplo, ele falava, poxa, a Americana agora não tem campo para jogar, o do Goitacás está dessa maneira, Rio Branco ninguém fala, entendeu? O Campos também. A ideia, o ideal, segundo ele, seria a fusão entre os clubes. Eu vou dizer uma coisa, nem daqui a 50 anos que você consegue uma fusão de Goitacás com o Americano. O que você acha? Eu tenho a seguinte opinião, quem tem dois tem um. Quem tem um pode não ter nada. Eu não posso admitir que uma região que, segundo dados do IBGE, possui hoje quase 600 mil habitantes ou até mais, correto? Porque existem regiões que não são cadastradas. E nós temos um município com uma extensão territorial fenomenal. Exato. Porque eu tenho quase que certeza que o IBGE não vai na Baixada. Já não vai, de jeito nenhum. E não vai também em determinados lugares de Guarulhos. Então, nós já tivemos aqui um campeonato campista que a nível de cidade era o único campeonato profissional do país. Chegar em algum lugar de Guarulhos, está arriscado a perguntar quantas pessoas moram nessa casa. Chegamos a superar. Quero perguntar, por que você quer saber? Vários estados, como o Espírito Santo, Belém do Pará, Pernambuco, perfeito? O que acontece é que o interior do Rio de Janeiro em si está enfraquecido. E nós não temos mais aquele polo comercial para fazer investimentos de grande envergadura. Mas, por outro lado também, nós pecamos e fraquejamos porque não fizemos nenhum planejamento futuro. E o torcedor de Campos, que poderia estar mais agregado aos clubes de nossa região, partiram para os clubes da capital. Exatamente. Você observa que quando vinha as equipes grandes do Rio jogar contra o Americano, que foi o clube que mais esteve na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro, dava mais torcedores torcendo para os clubes de fora do que para os clubes de nossa cidade. Então, se você hoje não tem como reaproximar a massa torcedora dos nossos clubes que são centenários, porque Goitacás, Americano, Rio Branco e o Campos tem tradição. Tem tradição. Como que você vai agregar um clube sem nenhum dado histórico? Um clube que venha ser produto de uma fusão, que pode até ter uma forma mais simples de captar recursos.
mas você não sabe se você vai unir a cidade em torno desse clube. Isso aí é uma coisa muito complexa. Ele citou, eu disse... Então vamos lá. O americano conseguiu agora, com um novo projeto de trabalho, resgatar a sua massa torcedora. Tanto que, nos jogos da segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro, foi o clube que mais arrecadou. Foi o clube que tirou o primeiro lugar em índice de presença de público nos estádios. Certo. Vamos então dar sequência. Que o Campos, que o Rio Branco, que o Goytacás possam se espelhar nesse projeto que foi montado pelo Luciano Viana para a gente tirar a verdadeira prova. E nós assistimos, por exemplo, fizemos matéria lá na última quinta-feira, uma quinta-feira à tarde, em que o estádio Ângelo de Carvalho foi tomado pelo público. Tinha muitos torcedores lotando ali as arquibancadas metálicas que foram construídas, gente em volta do aramado também, entendeu? Numa quinta-feira à tarde foi uma festa, saiu no meio da rua, bateria, saiu tudo mais, entendeu? E pararam, inclusive, o trânsito depois da vitória do Campos, e a gente percebe, o que eu dizia aqui, porque o Maguinho está dizendo, não, porque você vê só Macaé cresceu, mas tem um time só, Volta Redonda ficou com um time só, Barra Mansa também e tal, mas, gente, Campos, os times de Campos são centenários. E você vê uma rivalidade muito grande, queiram ou não. O que o Luciano Viana conseguiu, interagindo com alguns gestores, interagindo com o próprio presidente do Goytacás na época, que era o Robson Barreto, etc., para levar os jogos do americano para o Goytacás, resolvendo com isso também problemas do Goytacás, senão não disputaria, essa é a verdade. Entendeu? Não convenceu a maioria de torcedores alvianeis, que hostilizavam, que foi mesmo, o nosso Hernani aqui, inclusive, viu na internet, por exemplo, lá, um diretor do Goytacás colocando lá, um garoto que veio das arquibancadas, colocando lá quando o americano estava... filmou o ônibus do americano saindo de lá, carregando as coisas do americano, que estava lá no último jogo com a Portuguesa, carregando as coisas e tal, e escrevendo, já vai tarde, que não volte nunca mais, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, e falando palavras chulas que realmente a gente não pode dizer aqui. Quer dizer, infelizmente, existe isso ainda. Existe. É por isso que eu digo a você que eu em parte, amanhã eu vou voltar a conversar com o Fernando sobre isso, porque eu tenho uma opinião a respeito de diretoria de clube. Criou-se isso no Rio de Janeiro, Fernando. Mas vamos deixar para amanhã a sua opinião, que nós estamos com o tempo estourado. Eu só quero dizer o seguinte, a capacidade de agregar, ela não é tão simples. Então, se hoje nós temos esses clubes que possuem uma certa dificuldade administrativa, porque a cidade em si não se mobiliza em torno deles, exato. O que a fusão vai representar diante desse exemplo que nós estamos dando? Imagina, criasse uma nova camisa, um novo escudo. Pois é, vão reunir os troféus que foram até hoje conquistados ao longo de mais de 100 anos pelos clubes. Pois é, nós vamos encerrando agora esse segundo bloco. Eu vou voltar no último bloco com a matéria que eu gravei, deixei gravada inclusive ontem, com Cláudio Santos, presidente da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, que na quinta-feira, depois de manhã, estará coordenando aí a 71ª prova ciclística do São Salvador, que faz parte do Circuito Nacional de Ciclismo e que foi criada em 1945, ano final da Segunda Guerra Mundial, ano em que eu inclusive nasci, entendeu? Foi criada aqui em Campos por um atleta e foi vencida por um atleta do Colégio Bittencourt. Se não me engano, o nome dele era Luiz, não tenho certeza, era meu xará. Mas nós vamos daqui a pouco conversar com o presidente, né? Não seria o Luiz Pamplona? Podia ser, deve ser. Porque a prova foi criada pelo nosso Gerardo Maria Ferraioli, o Patesco. Popular Patesco. Olha aí, daqui a pouco nós voltamos então com o último bloco de hoje, com o presidente da Federação Carioca Estadual de Ciclismo. É rapidinho, é pai bola, e amanhã a gente continua conversando com o Fernando Antônio.